Que prazer nos encontrar mais uma vez. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre as orações dos santos que estão em Apocalipse e vamos fazer um contraste com Saul, o famoso rei Saul, primeiro rei de Israel. E eu quero convidar a você a abrir a Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 13 e nos versos 8 a 9, eu vou colocar aí na tela 1 Samuel capítulo 13, versos 8 e 9. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu holocausto. Bem, a gente sabe que quem ordenou esse sistema de holocaustos foi Deus, não foi o homem não inventou esse negócio de sacrifícios, oferendas, Deus que pediu. A nossa lembrança então volta-se para Gênesis, né? Quando Caim e Abel oferecem a Deus um sacrifício, né? No caso a gente sabe que Abel oferece o que Deus pediu, Caim ele oferece o melhor que ele achava que Deus aceitaria, e aí a gente sabe que Deus aceita a oferta de Abel, não aceita de Caim, Caim fica muito chateado, vai atrás de Abel, mata Abel, e esse episódio nos ensina algumas lições. A lição mais importante para a nossa reflexão de hoje é saber que nem tudo o que nós oferecemos a Deus, nem tudo o que fazemos para Deus agrada a Deus. Essa lição é fundamental, é muito importante. Esse é um princípio fundamental na nossa reflexão. Por quê? Porque a gente acha que faz tudo o que agrada a Deus. Não é bem assim. Eu quero então continuar essa leitura aqui com Saul, para a gente poder ampliar essa ideia e a gente poder entender melhor como é que isso funciona. Então vamos lá, vamos para 1 Samuel capítulo 13 e os versos 10 a 12, vou colocar aí na tela, vamos lá. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Puxa vida, a gente vai tratar dessa expressão aí, forçado pelas circunstâncias, um pouquinho mais para frente, mas eu quero me concentrar agora numa característica aí que a gente talvez não tenha percebido. Saul, quando responde para Samuel, ele tá lá, né? Ele tá preocupado porque Samuel, ele chega logo a seguir das oferendas, olha para um lado, olha para o outro. Ô Saul, o que está acontecendo aqui? Aí Saul, ele dá 3 respostas, né? Então, ele dá as seguintes respostas. O povo estava indo embora, Samuel não chegava, os filisteus estavam acampados em Micmas, e ele toma a decisão de oferecer holocaustos. Mas tem um detalhe. O detalhe é que ele não consultou ao Senhor. Pessoal, isso é muito importante. Se a gente está falando sobre oração, Saul poderia ter resolvido esse pequeno probleminha aí fazendo uma consulta a Deus, fazendo uma oração. Sabe, às vezes nós queremos resolver os problemas porque a gente sabe resolver, a gente tem dinheiro, a gente tem a matéria-prima, a gente tem um conhecimento, e eu vou lá e resolvo. O dinheiro ajuda a resolver, o conhecimento ajuda a resolver, a minha prática, né, a minha experiência ajuda a resolver. Mas,
será que eu não compartilho isso com Deus? Será que eu não peço a sua luz, né? A sua orientação? Isso ajuda muito, né? Bom, é importante lembrar que no capítulo 10, Samuel ungiu Saul como rei. No capítulo 13, então, ele passa por esse episódio, mas Samuel, depois que ouve essa resposta de Saul, ele dá a seguinte resposta. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Puxa, que... Olha, é horrível ter de ouvir algumas coisas, né? Mas veja, Saul, ele fez uma coisa que ele não devia fazer. E aí o que acontece? No capítulo 10 ele é ungido rei, aqui no 13 ele desobedece a Deus, e aí Samuel diz, olha, você não vai ser mais o rei, Deus já escolheu até outra pessoa, aqui entra Davi, né? O rei mais querido da história de Israel. E aí, Saul tem mais um episódio que é muito curioso, que eu queria compartilhar com vocês, porque Saul, ele vai lutar contra os amalequitas depois desse episódio. E aí ele ganha a seguinte ordem, você vai matar os homens e os animais. Aí Saul vai lá e ele vence, ele consegue vencer os amalequitas, só que Saul deixa o rei Agag vivo e ele deixa os animais vivos. Aí, mais uma vez, Samuel chega lá e faz aquela pergunta famosa, né? Que balido é esse das ovelhas que eu ouço e o mugido dos bois? Aí Saul responde, veja bem, nós vencemos ali, e aí o povo pegou os animais para sacrificar ao Senhor, e nós matamos todo mundo, só deixamos o rei vivo aí. E aí então Samuel, depois de passar pelo episódio do holocausto, lá no capítulo 13, mais um episódio de holocausto aqui, que os animais serviriam para o holocausto, ele diz uma das passagens, ele fala para Saul, né? Uma das passagens mais lindas, famosas e conhecidas da Bíblia, que é 1 Samuel capítulo 15 e o verso 22. Vamos lá ler? Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Puxa, essa passagem é famosa. Veja, Saul por 2 vezes tentou agradar a Deus. Na primeira vez ele já perdeu o reino, na segunda vez a gente acabou de ler aqui, Saul, ele ouviu. Saul, por mais que você tente agradar a Deus, você tem que obedecer a Deus, é cumprir aquilo que ele pediu, sabe? Saul, ele dá algumas lições muito boas para a gente, e eu acho que a gente tinha que refletir sobre esse episódio, e eu quero mostrar para vocês aqui alguns slides para você acompanhar comigo. Que reflexão é essa que a gente faz? Primeira coisa, Saul, por 2 vezes, ele foi sincero com Samuel. Ele até falou, olha, eu forçado pelas circunstâncias, né? O povo ali pegou os animais para fazer o holocausto. Então, Saul, ele parece que é levado pelas circunstâncias. Saul, ele era apenas um rei. Ele não era um sacerdote. Saul, ele se esqueceu que na época dele, apenas o sacerdote é que poderia oferecer sacrifícios. Pessoal, a lição que nós estamos tentando trabalhar aqui é a seguinte: Saul, ele obedecia a Deus. Sim, obedecia a Deus. Mas ele obedecia a Deus do seu jeito.
É muito comum nós vermos nas igrejas adventistas, batistas, metodistas, as demais igrejas. É muito comum. O jovem se perdendo, o jovem vai para um lado, o jovem vai para o outro, o jovem começa um programa aqui, depois ele perde, daqui a pouco ele vai, ele volta, ele sai da igreja, fica um tempo, depois volta. O jovem, ele tenta seguir a Deus do seu jeito. Mas não é só o jovem, não. Os mais velhos também. Infelizmente, as pessoas, elas começam a, puxa, sabe, a igreja está difícil, os mandamentos de Deus estão difíceis, eu quero obedecer, eu sei que está aqui na Bíblia, mas, sabe, eu tenho que resolver minha vida. Pessoal, Ellen White, ela tem um pensamento muito bonito e eu quero trabalhar com vocês aqui essa ideia. Eu vou mostrar para vocês. Em Gilgal, pouco tempo antes, Saul tomara a ousadia de oficiar como sacerdote, contrariamente ao mandado de Deus. Sendo reprovado por Samuel, obstinadamente justificou-se. Isso está lá em Patriarcas e Profetas, página 460. Mas, além disso, nós vamos continuar e vamos fazer a seguinte leitura, 2 páginas mais para frente. Quando foi repreendido pelo profeta em Gilgal, Saul não viu grande pecado na conduta que adotara. Entendeu que fora tratado injustamente e esforçou-se por reivindicar suas ações e apresentou desculpas pelo seu erro. Desde aquele tempo, pouca comunicação teve com o profeta. Samuel amava Saul como seu próprio filho, e este, ousado e ardoroso em seu temperamento, tinha tido o profeta em elevada consideração, mas ressentiu-se da censura de Samuel e dali em diante o evitava quanto possível. Puxa, é complicado, né? A natureza do ser humano é essa, né? Adão e Eva pecaram, aí eles se escondem. Saul pecou, tomou uma bronca e já ficou assim, aí ele, quer saber, meio que se esconde também de Samuel. A natureza do ser humano é essa. Saul, ele começa a ficar cego. Meu amigo, na vida espiritual, quando você começa a racionalizar demais, a dar muitos argumentos, é porque você está sendo levado pelas circunstâncias. E aí você precisa de argumentos. E você não consegue ver isso. É inconsciente. Gente, é muito importante. Saul não viu grande pecado na conduta que adotara. Saul estava cego. Saul não viu que estava o quê? Pecando. E esse é o grande contraste da oração de Apocalipse que a gente vai ver agora. Vamos lá para Apocalipse 6. Olha, Apocalipse 6, uma passagem lindíssima. Ela começa a falar sobre a abertura dos 7 selos, né? E a gente sabe que os 4 primeiros selos, então, vêm os famosos 4 cavaleiros, né? Mas a gente deixa isso para outra oportunidade. Eu quero ler com vocês aqui o 5º selo. Vamos ler, então, Apocalipse, capítulo 6, e os versos 9 e 10. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa é a oração que a gente vai refletir hoje. João, ele vê debaixo do altar as almas daqueles que morreram por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. João, ele está vendo um público, um grupo muito especial. São as pessoas que resolveram, apesar dos pesares, seguir a palavra de Deus. Não é fácil. É claro que não. Tanto é que essas pessoas estavam mortas por terem escolhido a palavra de Deus, o testemunho de Jesus.
A gente não vai entrar aqui no mérito, mas a gente sabe que, historicamente, esse quinto selo aqui, ele faz parte daquele período de perseguição aos cristãos na Idade Média. E a gente sabe que, infelizmente, religiosos buscaram matar outros religiosos porque discordavam deles. Então, quer dizer, parece que na igreja a gente vê muito isso, né? Um santo falando mal de outro santo. E aqui em Apocalipse, João está dizendo, ó, eu vi os santos debaixo do altar e eles estão mortos porque eles resolveram obedecer a Deus e não obedecer aos homens. Meus amigos, é muito importante a gente entender que nós fomos chamados para obedecer a Deus. Vamos ler uma passagem muito bonita que está em Apocalipse 8 e o verso 3. Então vamos lá? Apocalipse 8 e o verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Alguns teólogos, alguns estudiosos dizem que João viu as almas, essas pessoas debaixo do altar de sacrifício. E a gente sabe que o altar de sacrifício ele fica no pátio. O altar de sacrifício é onde o pecador leva o seu animalzinho para ser sacrificado. Ele põe a mão na cabeça do animalzinho, confessa o seu pecado. Ele pega uma adaga, uma faca, ele corta então o pescoço ali do animalzinho. E aí o sacerdote pega o animalzinho e leva até o altar de sacrifício. E aí então ele vai ser devidamente queimado. Aí o sacerdote pega o sangue desse animal, põe nas pontas do altar e vai então para dentro do santuário. Bem, aqui existe um segredinho. João, ele viu as almas daqueles que estavam debaixo do altar e eles clamavam, eles oravam, eles estavam clamando a Deus, Senhor, nós fomos fiéis à sua palavra. Nós cumprimos exatamente aquilo que o Senhor pediu para a gente cumprir. Por que a justiça não foi feita? Nós fomos chamados para obedecer e nós obedecemos. Sabe, é muito bonito a gente ver que eles estavam clamando, eles estavam obedecendo, eles estavam dizendo que eles foram fiéis e eles estavam desejosos de ouvir a voz de Deus. A diferença das orações dos santos de Apocalipse para Saul é que os santos do Apocalipse, eles querem ouvir, atender e cumprir exatamente a voz de Deus, aquilo que ele falou. Saul, ele ouviu a voz de Deus, mas ele não atendeu, ele não cumpriu exatamente o que Deus pediu para ele cumprir. Então agora nós vamos para Apocalipse 6, nos versos 11, vamos ler o verso 11, e a gente vai ver o que aconteceu com os santos do Apocalipse. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente foram. Essa passagem é maravilhosa. Por que ela é maravilhosa? Porque eles clamam, eles buscam a Deus. E aí, qual que foi a resposta? Bom, a resposta, talvez você fale assim, poxa, mas eles vão ter que ficar lá para esperar outras pessoas virem? Antes dessa resposta, eles ganharam vestiduras brancas. Pessoal, você sabe que no Apocalipse, as vestiduras brancas, elas vão apenas para os vencedores, aqueles que têm o nome inscrito no livro da vida. Puxa, esse é o meu grande sonho. Eu quero ter o meu nome inscrito no livro da vida. Sabe, tanto os santos como Saul passaram por problemas difíceis. Você e eu
também passamos por momentos difíceis. Passamos, estamos passando e, muito provavelmente, vamos passar ainda. Estamos ainda em período de quarentena, muitos estão em casa, alguns estão voltando, né? As igrejas estão reabrindo, mas os momentos difíceis não vão cessar. Nós ainda vamos viver muitos momentos difíceis. É importante entender que aqueles que aceitam obedecer à palavra de Deus e não dos homens é que vão receber essas vestiduras brancas. Eu quero mostrar para vocês agora algumas semelhanças e depois diferenças dos santos com relação a Saul. Vamos lá? A primeira diferença é exatamente Saul. Lembra que ele falou, poxa, o povo está indo embora, né? Os santos podiam ter falado, quando a gente escolhe o caminho de Deus, a gente tem poucos amigos. Só os amigos que escolhem a Deus é que ficam comigo. Então, é bem notório, quando você escolhe Deus, quem não escolhe Deus vai embora. O segundo é que, no caso dos santos, Jesus não voltou e, no caso de Saul, Samuel não chegava, né? E outra semelhança é que os inimigos estavam perseguindo os santos e Saul, ele disse, né, para Samuel, olha, os filisteus estão acampados em Micmas. Bom, essas são algumas semelhanças, né, que a gente pegou ali do texto bíblico. Vamos ver agora algumas diferenças. Então vamos lá, a primeira diferença é que Saul, ele sabia, ele tinha consciência de que ele recebeu o chamado de Deus para ser rei. Mas as circunstâncias desfavoráveis parece que levam Saul. Então, elas é que justificam a sua fé. Olha a diferença dos santos, né? Os santos, eles também sabem, eles também reconhecem, e olha que coisa linda, que eles foram atraídos, transformados e salvos por Jesus. E, por isso, não permitem que as circunstâncias desfavoráveis moldem a sua fé. Então, vamos lá. Essa tabelinha aí, as diferenças número 1. As circunstâncias desfavoráveis foram mais fortes em transformar, em moldar Saul. Já os santos não. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus foram mais fortes em transformar, em moldar os santos. É um poder de escolha, né? Um segundo ponto aqui que eu quero ressaltar é que Saul, ele falou consigo mesmo. E aí ele falou, eu percebi que foi assim e tal, então eu resolvi fazer isso. E os santos não. Qual que é a reflexão? A reflexão é que os santos, eles falam com Deus e clamam por justiça. Um terceiro ponto aqui que eu quero ressaltar é que Saul, infelizmente, ele perdeu o reino e não é mais digno de vestir as vestes reais. Os santos, eles ganham o reino e as vestiduras brancas, dignas de quem? Dignas dos vencedores. Gente, olha que coisa linda, né? Nós podemos ganhar essas vestiduras brancas. Talvez você esteja se perguntando assim, puxa, mas Deus não conhecia os santos? Deus não conhecia Saul? Por que que um ganhou e o outro perdeu? Por que que existem fracassados e vitoriosos? Pessoal, na vida espiritual, nós precisamos nos lembrar da tendência natural do ser humano. Na vida espiritual, qual que é a tendência natural do ser humano? Adão e Eva pecaram. Eles fugiram, eles se esconderam de Deus. Os vitoriosos, quando nós lemos Apocalipse, são aqueles que se esconderam, mas não de Deus, se esconderam em Deus. Isso é fundamental. É tão importante que eu vou ler uma das passagens mais lindas da Bíblia, que está lá no Antigo Testamento, no profeta menor Naum. Então vamos lá, vamos ler do capítulo 1 de Naum. Capítulo 1 e o verso 7. Olha que passagem linda. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Amigo, olha o que essa passagem diz.
Ela diz que o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. Angústia aqui são as circunstâncias desfavoráveis. Às vezes os irmãos procuram os pastores e dizem: pastor, será que no dia de sábado eu posso fazer isso? Pastor, será que o mandamento X? Será que o dízimo? Será que as ofertas? Eu sei que a gente tem angústia, eu sei que a gente tem dúvida, às vezes a gente tem medo, de cumprir a palavra de Deus. Mas esse verso termina dizendo que a diferença é essa. Deus conhece os santos, Deus conhece Saul, Deus conhece os vitoriosos, Deus conhece os fracassados, mas Deus ainda dá tempo. Se você ainda tiver vontade, você ainda pode se esconder. Mas o meu apelo é esse. Você não precisa se esconder de Deus. Você tem que se esconder em Deus. Meu amigo, eu quero fazer uma oração com você, porque eu sei que no fundo, você quer se esconder em Deus. Você quer ser um vitorioso. Mas às vezes você inconscientemente está cego, como Saul, e está cumprindo os mandamentos de Deus do seu jeito. Trabalhando no dia de sábado, ou então cumprindo dízimos e ofertas do seu jeito e outros mandamentos do seu jeito. Amigos, no Apocalipse está claro, as pessoas que oram clamando a Deus são aqueles que foram mortos por causa da palavra e do testemunho. Nós podemos ser dignos de ser vitoriosos se nós resolvermos nos esconder em Deus. Nós somos pequenos, nós somos pecadores, nós precisamos de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado porque na Tua palavra nós entendemos que Saul ele tinha tudo para ser um vitorioso, mas ele resolveu obedecer do seu jeito. E nós meditamos hoje nos santos de Apocalipse, onde eles resolveram obedecê-lo de acordo com a Sua palavra. Por isso, Senhor, nos ajude. Nós temos medo, nós temos circunstâncias desfavoráveis, nós temos angústia, mas nós queremos ser vitoriosos. Nós queremos nos esconder em o Senhor dos Exércitos. Por favor, Senhor, nos abrace, nos levante, nos ajude a tomar o passo e a decisão correta. Nós queremos nos esconder em Ti e sermos vitoriosos. Por favor, Senhor, escreva o nosso nome no livro da vida e que o Seu nome seja louvado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, que bom estarmos juntos. Eu espero poder nos reencontrar mais uma vez. Que Deus te abençoe. Um abraço. Até lá.